agora um pouco sobre análise ergonômica do trabalho. O que é essa análise, né? Eu já até citei ela no bloco anterior. É o estudo da parte do sistema onde atua o trabalhador. Abordagem do posto de trabalho, da tarefa, da postura, dos movimentos do trabalhador e das exigências físicas e psicológicas. Análise feita sem respostas prontas. Então, o que significa essa análise, né? A gente vai até o posto de trabalho, seja ele administrativo, seja ele na indústria, seja ele na área externa, como canaviais, e a gente vai observar que tipo de tarefa é realizada ali, que tipo de materiais, de equipamentos, de máquinas são utilizadas para a realização daquele trabalho, se está correto, se não está correto, o que a gente identifica como pontos a serem melhorados, né? Então, a análise ergonômica do trabalho, análise dos postos de trabalho. Então, a gente vai analisar posto a posto, desde a cadeira que o colaborador senta, a distância entre ele e o computador, desde os trabalhadores de chão de fábrica, ao peso das ferramentas que ele manuseia, ao tipo de equipamento que ele controla, a jornada de trabalho, as pausas, se tem um ambiente favorável, tem água disponível, tem banheiro próximo, se não tem, como é que a gente pode adaptar? Então, a análise do posto de trabalho ela engloba todo o ambiente de trabalho daquele colaborador. E aí, o desenvolvimento atual da ergonomia, ela atua em 4 níveis de exigência. As exigências tecnológicas, que são relacionadas às técnicas de produção. As exigências econômicas, que são a qualidade e o custo da produção. Exigências sociais, que são relacionadas à melhoria das condições de trabalho. E exigências organizacionais, que é com relação à gestão participativa. Então, às vezes, a gente vê um trabalho que está sendo feito de maneira manual e repetitiva e que pode ser qualificado, essa técnica dessa produção ela pode ser melhorada, né, com o uso de um equipamento mais moderno, de um equipamento mais leve, de um equipamento mais seguro. As exigências econômicas, a gente sabe que todo empresário ele quer ter retorno do que ele investe, tanto o que ele investe na gente, quanto o que ele investe de matéria-prima. Então, se eu sou um colaborador que falto, que vivo dando atestado, que não produzo corretamente, eu não estou colaborando nem com a qualidade e nem com o custo dessa produção. Mesmo que eu seja um colaborador de escritório, eu sou paga para arquivar documentos, eu estou arquivando fora de ordem, eu não estou facilitando o trabalho dos colegas, quando alguém precisa de um documento, está tudo desorganizado. Então, quando a gente pensa em qualidade de custo de produção, a gente só pensa em fábrica, né? Mas nós colaboradores dos setores administrativos, nós somos partes dessa qualidade desse custo de produção. O que a gente faz todo dia, o que a gente elabora, a gente está produzindo. Exigências sociais. Então, melhoria das condições de trabalho. É a questão da ventilação, de ter uma sala corretamente ventilada, iluminada, sem ruído. Como é que eu vou me concentrar em digitar um documento se aqui do lado tem uma britadeira ligada? Provavelmente eu não vou conseguir ter uma boa produção, né? Então, o ambiente de trabalho ele influi diretamente nas questões da produtividade. E as exigências organizacionais, que é a gestão participativa. Tem algumas empresas em que os gestores, gerentes e líderes de equipe não estão ali lado a lado, né? Tem um texto que fala que chefe é aquele que diz vá e faça, e o líder é aquele que fala como é que a gente pode fazer isso juntos, né? Que tipo de amparo eu posso te dar? Então, isso é uma gestão participativa. A galera está ali e fala o que você precisa, né? Como que a gente pode então melhorar o que você está trazendo para mim como ponto negativo? Como que a gente pode transformar esse ponto negativo em ponto positivo? A ergonomia pode ser executada por profissionais de diversas áreas. Cada profissional tem seu viés próprio, mas deve se esforçar para derrubar barreiras que separam as profissões para que possam trabalhar coletivamente na solução de problemas. Então, engenheiro, fisioterapeuta, médicos, todos esses profissionais podem ser ergonomistas, desde que cada profissional
profissional vai ter um viés de acordo com a sua área, mas o importante é que independente da área que ele atue, a gente consiga minimizar esses problemas e levar sempre em consideração a tríade da ergonomia, que é conforto, segurança e eficiência. Então, a gente vai falar sobre a NR17, que é a Norma Regulamentadora de Trabalho de número 17. Ela é quem abrange a parte da ergonomia. Então, o que é essa norma? O que ela diz? Vamos fazer um apanhado dos principais pontos. Então, o que se trata essa norma regulamentadora? Ela visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições do trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Então, aquilo que a gente falou, é o trabalho que se adapta ao homem, e não o homem que se adapta ao trabalho. E essa norma regulamentadora, ela visa estabelecer de que isso seja cumprido, porque ela é uma norma do Ministério do Trabalho. Então, a gente precisa ter sempre isso sendo cumprido. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, mobiliário, equipamentos, condições ambientais no posto de trabalho, próprio da organização do trabalho. Então, nessa norma, quais são os itens que ele coloca que são exigidos, adaptações e melhoras? Então, são esses 4 pontos. Os trabalhos, como eu falei, a questão do carregamento de saco de cimento ou de tijolo, né? Então, aquele tipo de trabalho ele tem normas específicas sobre a questão do peso, questão de pausa, a questão do mobiliário, que a gente sabe que quem trabalha em setores administrativos, essa norma coloca quais são as características da cadeira, qual a distância entre o homem e o computador, como que esse ambiente tem que ser adequado, equipamentos e as condições ambientais com relação à ventilação, ruído, iluminação. Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características desse colaborador, cabe ao empregador, né, ao quem contrata, ao chefe, realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho conforme estabelecido em NR17. Então, quando a gente faz aquela avaliação do posto de trabalho, a gente leva em consideração os itens que essa norma regulamentadora exige que sejam cumpridos. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição. Para trabalho manual sentado, ou que tem que ser realizado em pé, as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação devem atender os seguintes requisitos mínimos. Então, o que essa norma exige, né, para esses trabalhadores que trabalham sentados? Ter altura e característica da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo do trabalho e com a altura do assento. Então, por exemplo, às vezes tem umas mesas que são muito extensas e imagina que seu computador ficaria lá no fundo. Você com certeza não enxergaria corretamente. Então, esse computador não pode ficar muito distante de você. Ou às vezes a gente tem uma mesa de trabalho tão cheia e a gente coloca tanta coisa que a gente fica desorganizado, aquilo mais atrapalha do que ajuda. Então, uma dica, por exemplo, é a gente manter próximo da gente o que a gente mais usa, depois o que a gente usa eventualmente e mais distante o que a gente quase nunca usa, porque isso facilita o nosso dia a dia. Outra coisa, às vezes tem a luz e é uma mesa bonita, nossa, meu chefe viu uma mesa muito bonita, só que essa mesa, ela reflete toda a iluminação do meu rosto. Então, pode ser bonita, mas ela não é uma mesa eficiente, ela não é uma mesa que te ajuda, só que atrapalha. Então, essa mesa precisa ser substituída. Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador, e ter características dimensionais que possibilitem o posicionamento e movimentação adequada dos segmentos corporais. Então, às vezes, tem escritórios que colocam tanta gente no espaço só que a pessoa não consegue virar nem a cadeira. A pessoa, para sair, tem que pedir licença para uns 3. Então, isso não é um ambiente de trabalho adequado, né? A pessoa tem que ter essa mobilidade de atender o telefone, de conversar com o colega, de sair para uma reunião, de ir para o banheiro, voltar.
Então, essas questões também precisam ser avaliadas. Então, aqui a gente vê uma pessoa trabalhando de modo correto. Então, a região lombar apoiada no encosto da cadeira, põe um suporte para as costas. Porque se você trabalha o dia inteiro sentado, se você não tiver um apoio para as suas costas, você vai chegar no final do dia ou muito curvado, ou se você tentar manter a postura o dia inteiro, já com muita dor no abdômen e na sua região lombar. Então, esse aqui seria o trabalho correto. Quando o colaborador não consegue encostar o pé no chão de maneira eficiente, a gente coloca então uma rampinha. Muitos colaboradores já devem ter visto isso. Se a sua cadeira é ajustável, se você consegue ajustar a altura dela para você encostar seu pé no chão, ótimo. Então você ajusta de maneira que fique um ângulo de 90 graus entre o seu joelho e a sua parte da canela, né, da panturrilha. Caso você não consiga, você pede ou elabora um suporte para os pés. Muitas vezes eu chego em alguns locais de trabalho e os colaboradores têm mania de colocar os pés apoiados aqui nessa parte do rodízio da cadeira. Só que quando a gente faz isso, você dobra a perna aqui para trás e acaba que você comprime os vasos aqui da região da coxa e do joelho. Isso é ruim para a sua circulação. Então, o ideal é essa postura aqui, ó. Com relação à cadeira e ao material, né? Porque aqui tem a altura ajustável, a estatura do trabalhador e a natureza da função exercida. Então, é isso que eu estou falando. Se é um trabalho sentado, então essa cadeira ela precisa ser regulável. Porque se uma pessoa de 1,5 m for trabalhar e depois passar o turno ou cargo para alguém de 1,90 m, essa cadeira vai se adaptar independente da altura, das características psicofisiológicas desse colaborador. A cadeira tem que ter características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento, borda frontal arredondada, porque aquelas cadeiras que é de madeira, geralmente machuca a gente, né, naquela quinazinha. Então tem que ter borda frontal arredondada, encosto com forma levemente adaptada ao corpo para a proteção da região lombar. Geralmente as cadeiras, até em restaurantes quando a gente vai, são todas curvadinhas, né, para que a gente possa encostar de maneira mais ergonômica, né, anatômica. Então, cadeira que é muito reta acaba que faz doer nossas costas. Então, essas cadeiras do posto de trabalho, uma coisa é a gente ir num restaurante, numa festa e ficar sentado naquela cadeira um pouco de tempo. Outra coisa é você ficar naquela cadeira todos os dias para trabalhar e aquela cadeira não ter essas características. Então, é norma, é lei. A cadeira de trabalho, para quem trabalha no posto de trabalho, que exige trabalho sentado, essas características têm que ser respeitadas. E aqui com relação à digitação, ao teclado. Então aqui está mostrando formas erradas de trabalhar, né? Tem gente que trabalha com a mão digitando assim, tem gente que coloca a mão para dentro, tem gente que fica com o punho solto. O ideal é a gente manter a mão neutra e de preferência com o mousepad que tem aquela almofadinha que dá o apoio para o punho, porque o punho da gente tem que ficar reto, na posição neutra, nem para cima, nem para baixo, nem torta para um lado, nem torta para o outro. Então eu tenho que estar com a mão reta e com o punho neutro. Então aqueles mousepads, que é uma almofadinha simples, já deixa o nosso punho neutro para que a gente possa ter os dedos livres e a digitação seja mais confortável. Para as atividades em que o posto de trabalho deve ser realizado sentados, a partir da análise ergonômica do trabalho, poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do trabalhador, mas só deve ser exigido quando, mesmo com a altura regulável, o pé do trabalhador não encoste no chão formando um ângulo de 90 graus. Para as atividades em que os trabalhos devem ser realizados de pé, devem ser colocados assentos para descanso em locais que possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante as pausas. Aqui é mais um trabalho sentado, né? Às vezes a gente coloca o documento longe, tem que estar toda hora com o pescoço, né? Ou às vezes a gente tem um computador que é muito baixo, então a gente fica digitando assim. Ou o computador muito alto, que faz a elevação da parte posterior do pescoço e acaba gerando dor. Todos os equipamentos que compõem o posto de trabalho devem ser adequados às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. Então, o ideal
é que a linha superior, essa linha aqui, ó, superior da tela do seu computador, fique na mesma altura do seu olhar quando você estiver sentado. Então senta e olha se essa linha aqui, ó, superior da tela do seu computador está na altura. Ah, não tá. Pronto, pega um livro grosso, pega um dicionário, pega aquele maço de folha de papel A4, né, folha ofício, coloca embaixo do seu computador e aí já vai erguer. Ou está muito alto? Tenta baixar um pouquinho, ou ver se a altura da cadeira não pode ser ajustada para que o seu olhar fique na linha da parte superior do seu computador. Então agora a gente vai entrar na parte dos riscos ergonômicos, né? O que a gente pode identificar como risco, como que a gente pode minimizar esses riscos? Os escritórios hoje são donos de 70% dos casos de registro de doenças profissionais e ou ocupacionais como LER e DORT. Durante muito tempo, a segurança do trabalho foi vista como um tema que se relacionava apenas ao uso de capacetes, luvas, óculos, aqueles EPIs básicos, né? Aquele conjunto de EPI básico, equipamento de proteção individual contra acidentes. A relação homem-máquina, que já trouxe enormes benefícios à humanidade, também trouxe um grande número de vítimas, seja elas os portadores de doenças profissionais incapacitantes e ou aqueles cuja capacidade física foi atingida. Então, tem aqueles em que perderam o dedo na máquina, perderam a mão, né? E teve aqueles que de tanto digitar, de tanto todo dia estar ali na mesma atividade repetitiva, acabou gerando uma LER, ou uma síndrome do túnel do carpo, ou uma dor, formigamento. Começa com dor, formigamento, peso. E esse tipo de doença é mais difícil ela ser identificada e diagnosticada, né? Então, a máquina, como a gente viu lá no começo, ela trouxe muita facilidade, ela trouxe... foi um custo-benefício muito bem investido, mas a gente sabe que o uso incorreto dessas máquinas pode trazer algumas doenças ocupacionais que são muito prejudiciais à nossa saúde. Os computadores têm uma característica ímpar. Nunca na história da humanidade uma mesma máquina esteve presente na vida profissional de um número tão grande e diversificado de trabalhadores. Então, hoje em dia, todo mundo usa computador, desde o trabalho do escritório até o cara que opera uma máquina, um aeroporto, né? Então, sempre é com o uso de máquinas de computador. Então, é a máquina que mais é trabalhada, né? Que mais abrange o número de gente, de colaboradores. Quais são os fatores de risco, né, dessa máquina, desse computador? Exigência de postura inadequada, utilização de mobiliário inadequado, imposição de ritmo excessivo, jornada de trabalho prolongada, ou turno-noturno, e monotonia e repetitividade. Então, às vezes, se a gente não tiver essa consciência, a gente acaba esquecendo nossa postura. Ou não tem uma cadeira, como a gente acabou de citar, adequada. Ou às vezes é exigido tanto trabalho que a gente fica tanto tempo ali e a gente não percebe que essa repetitividade, esse estresse, esse desgaste vai acabando com a gente, vai degradando a nossa saúde. Outros fatores que entram como fatores de risco nesse ambiente de trabalho. Então, ventilação e umidade tem que estar adequado, poeira, gases, vapores e fumaças, fadiga derivado do esforço físico e outros fatores, levantamento e transporte de carga, despreparo e distração no manuseio de equipamentos. Então, todos esses fatores aqui podem ser levados como fatores de risco, se eles não forem bem preparados, se eles não forem bem analisados nesse ambiente de trabalho. Com relação às condições ambientais, o que entraria como fatores de risco? Nível de iluminação, temperatura, ruído, reflexos e estresse físico e ou psíquico. Então, quando a gente fala no ambiente de trabalho, todos esses fatores têm que estar de maneira equilibrada e adequada, conforme as normas de trabalho, para que a gente execute esse trabalho da melhor maneira possível, da maneira mais segura, confortável e eficiente possível. Vamos dar mais um intervalo, daqui a pouco a gente retorna.